Amados irmãos, vos saúdo com a paz de Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Stanek, pregador do mato, Romanos 12, 1. Vamos fazer a exposição de um versículo. Tem muito conteúdo, Romanos 12, 1. Vamos fazer essa exposição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, compartilhar e vamos para o texto. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eita, muito conteúdo, muita riqueza em um versículo. Lembrando, amados, que os teólogos da atualidade, homens conceituados no mundo evangélico, eles extinguiram. A Bíblia diz: não extinguais o Espírito, ou seja, não apagueis o Espírito. Então o que eles fizeram? Apagaram o Espírito Santo ao entendimento deles e deixaram assim os textos como se fosse escrito para a época. Aí taxam doutrinas como usos e costumes. Esqueceram que o Espírito Santo é transcendental, que falou para a igreja de todas as épocas. Deus, como diz Dr. Myers Murray, Deus não começa nada que ele já não tenha acabado, terminado. Então, eles extinguiram o Espírito. E agora eles, isso aqui é porque naquela época era assim, a cultura daquela época e tal, dão as explicações deles. Mas se tratando da Bíblia, das doutrinas dos apóstolos, não pode extinguir, apagar o Espírito Santo. Paulo diz: ainda que nós ou um anjo desça do céu pregando outro evangelho que seja anátema, maldito, sem valor. Então Romanos 12, 1 é um texto que vai tratar da igreja, do culto, porque nós nos apresentamos a Deus no culto. E o culto sempre foi sacrificial. Na época de Moisés, Arão, Deus traçou toda a liturgia, todo o ritual do culto. E na época se levava para Deus o animal. Um cordeiro, uma ovelha, uma rolinha, uma pombinha. Teria que ser a primícia. Teria que ser santa. Animal santo, quer dizer separado. Não pode estar manco, não pode estar aleijado, não pode estar doente. É um animal puro. Primícia. Primeira parte, santo, separado para Deus. Culto sacrificial. E esses animais eram sacrificados a Deus no altar para expiação de pecado. O que mudou no nosso culto hoje? Mudou muita coisa. Jesus derramou seu sangue em sacrifício por nós, portanto não precisamos mais de animal, porque Jesus é
o Cordeiro de Deus que morreu por nós de uma só vez, livrou-nos de todos os nossos pecados. Hoje, o sacrifício é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu peço-vos, rogo-vos, quer dizer, peço-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício. O sacrifício hoje é o seu corpo, é o meu corpo. O apóstolo Paulo está dizendo: não leve para a igreja, para o culto, um corpo prostituído. Não leve para a igreja um corpo cheio de maconha. Não leve para a igreja um corpo cheio de cachaça, de álcool, de vinho, cocaína, prostituição, lascívia, fornicação. Lascívia é quando o jovem desfruta de uma moça sem o compromisso de casamento. Fornicação é o sexo entre duas pessoas que não são casadas. Então ele está dizendo: sacrifício de você levar para a igreja. Teu culto começa em casa, é no seu dia a dia. Se levar para a igreja um corpo santo. Ah, pastor, então agora nós temos que parar de pecar, né? Não, nós vamos pecar. Vamos pecar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Nós vamos pecar. Vamos pecar. Vamos pecar. O problema é, vamos falhar. A primeira coisa que nós devemos fazer quando chegar no culto é pedir perdão pelas nossas falhas, nossas faltas, pecados. Mas o que é condenado é você, é eu, viver na prática do pecado. Podemos até pecar, falhar, mas não vivermos na prática do pecado. Então não apresente para Deus um corpo que está vivendo na prática do pecado. Muitas pessoas chegam na igreja, mas não se chegam a Deus, porque Deus é santo e os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Nossos pecados nos separam de Deus. E a ordem é apresentar um corpo santo. O evangelho é radical. Aquele que quer vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo. Um homem ou uma mulher de Deus tem que ter autocontrole, domínio próprio, governar, autogoverno. Quer governar os seus órgãos, a sua boca, os seus olhos. Vai levar para a igreja uma boca cheia de palavrão, uma mente cheia de pornografia. Ainda chega lá, fica: Espírito Santo, me enche. Está com a mente cheia de lixo, cheia de filme, cheia de séries, cheia de novela. E o Espírito Santo, ele não completa o lixo. Você quer que o Espírito Santo atue em cima disso? Não. Não. Quantas das vezes nós chegamos no culto e nos arrependemos e o Espírito Santo nos purifica de todos os nossos pecados. Aí sim.
Agora o crente chega na igreja, vivendo na prática do pecado, Espírito Santo me enche. Não vai encher, não. Primeiro você tem que se esvaziar de todo esse lixo. Negar-se, pois, a si mesmo. O homem busca enfreadamente por prazer e satisfação. E buscar a Deus é como buscar um tesouro escondido. Não dá prazer para a carne. Mas quando você encontra a presença de Deus, é como um rio de águas purificadoras que lava a tua alma, que purifica o teu ser. Apresentai vossos corpos em sacrifício. Sacrifício de santidade. Santo, que quer dizer separado da cachaça, da maconha, da cocaína, da prostituição, da lascívia. Esses namoros indecentes. Santo quer dizer isso. Apresentais vossos corpos em sacrifício santo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Agora, as coisas estão facilitando para os homens, entre aspas. Descobriram como são os batidões. O apóstolo Paulo fala: enchei-vos do Espírito, e ensina como? Cânticos espirituais, salmos. Mas os batidões, aqueles louvores batucados dentro da igreja, aquela eloquência que eu digo é loucura. O camarada fala rasgando, gesticulando, pulando. Aquilo ali libera a morfina da alegria. Já não se tem mais discernimento de o que é unção. Unção é, uns são santos e outros não. Estão confundindo a morfina da alegria com a unção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não unge bagunça. O Espírito Santo de Deus está com os santos. Aquele que santifica o seu corpo para estar na sua presença. E a morfina da alegria, esse pessoal que roda, que pula, rodopia, já não se sabe mais o que inventar. O apóstolo Paulo chama isso de meninice. Porque apresentai o vosso culto racional é com razão. Jesus disse: virá o tempo, e o tempo é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E para adorar Deus em espírito, nós temos que mortificar a nossa carne. Como Paulo diz: fazei morrer a vossa natureza terrena, pecaminosa. Mortificar os vossos membros. Como é que se adora a Deus em espírito? Pulando, rodopiando. Espírito de Deus está longe dessa bagunça. E isso é morfina da alegria. O que o Senhor está pedindo aqui é o culto racional. É a mensagem
que não interessa o efeito que ela vai trazer, o efeito que o homem quer trazer, não, é o efeito que Deus quer trazer. É exortação mesmo. O hino não é aquele hino que vai massagear o ego, que vai mexer com a emoção, que vai liberar a morfina da alegria. Não, o hino é aquilo que Deus nos deu para louvarmos o seu nome, para Ele ouvir. Isso é o culto racional. É o que Deus quer falar e é o que Deus quer ouvir. Não é o culto emocional, como nós estamos vendo. Se emocionar é bom, chorar é bom. É claro que num culto racional você chora. A emoção e a razão andam juntas. Mas não pode ser um culto só emocional, homem-cêntrico. O Evangelho é radical, chama o homem à razão, confronta os seus pecados. O Evangelho que não confronta o homem nos seus pecados não é Evangelho. Não é. O homem sai do culto, continua roubando, continua se prostituindo. O Evangelho, ele transforma o homem, ele muda o caráter. Quem roubava não rouba mais. Nós vamos ver isso na missão quando o Senhor Jesus começa pregando o Evangelho, começa a transformação dos homens que vão abandonar barco, rede, que vão deixar de roubar. Mulheres que vão deixar de ser adúlteras. E isso quem faz é o Espírito Santo, num culto racional, onde se fala o que Deus quer falar. Não é numa massagem de ego do ser humano. Cuidado com o culto emocional. Pai e mãe, cuidado que seu filho pode estar chegando na igreja. É fácil chegar na igreja. Muitos crentes chegam na igreja, mas não chega a Deus. Cuidado. Porque você desistiu do seu filho, você não está lutando por ele. Como eu disse em outra mensagem, o leão está solto buscando a quem possa tragar. Lute pelo seu filho. Lute para você levar o seu filho para a igreja com o corpo santo, pronto para ser visitado, para ser edificado, para ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Olha com quem seu filho está andando, o que ele está vendo. Não se acovarde. Santifica o seu filho, isso é a sua missão, é a nossa missão como pais. A Bíblia vai dizer na lição que nós estudamos domingo passado, Juízes 2, nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. Os pais que deixaram os filhos à vontade, não demarcaram seus limites para que seja apresentado filho santo. Tem crente que leva o filho para a igreja, mas está namorando escancaradamente, fazendo o que não deve. Outro está fumando uma maconhazinha, bebendo uma cachaça. E depois vai dizer, eu criei na igreja. Às vezes está envolvido no tráfico, traficando drogas, e só o pai e a mãe que não sabe. Porque largou o filho, desistiu do filho, da filha.
Rogo, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus ainda fala para nós. O evangelho que não te confronta não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, um abraço, até a próxima mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e que Deus nos abençoe.